Olha só a galera que eu levei do Brasil para lá. Olha, esse aqui foi a última convenção anual deles, que eles levaram simplesmente 1.200 pessoas para Seul, na Coreia do Sul. Meu Deus. E daí eu trouxe um outro exemplo que eu peguei isso aqui, ó. Assistam aí. Gente, eu estava na loja da Apple de São Francisco, uma loja fantástica, por sinal, loja linda, icônica, uma flagship deles, e eu estava lá como um consumidor, e daqui a pouco me deparo com essa cena aqui, de uma despedida de um colaborador que estava se mudando de lá. Eu falei, cara, que sensacional, isso diz muito sobre a marca. A Apple, ela vende muitas coisas além da tecnologia. Quem tem Apple aqui, levanta a mão. Quem tem Samsung, levanta a mão. Gente, Samsung, produto fantástico. Dizem as más línguas que é melhor do que da Apple. Como tem vários proprietários de Samsung aqui, de telemóveis da Samsung, eu queria um desafio aqui. Alguém poderia me dizer o nome do fundador da Samsung? Agora, se eu perguntar para os senhores, não vale, lógico, olhar no Google, né? Mas se eu perguntar para vocês o nome do fundador da Apple, é capaz até de vocês me darem detalhes da vida íntima dele, do ano sabático que ele viveu na Índia. Sabe por quê? Uma marca tem causa emocional, a outra não. Uma marca tem um líder que inspirou, tem valores emocionais, busca pela perfeição, busca pelo design perfeito, paixão. A outra não. A relação que as pessoas têm com a Apple é de paixão. A relação que as pessoas têm com a Samsung é de custo-benefício, usabilidade, ponto. Sabe o resultado disso? A Apple, ano passado, a Samsung, só para fazer uma rápida, a Samsung tem 8.000 produtos no portfólio. Ela produz de tratores, aparelhos de ar-condicionado, refrigeração, televisão, até telemóveis. A Apple só tem 42 produtos. Só que o lucro da Apple ano passado foi 2,5 vezes maior do que o da Samsung. Porque uma empresa toca no coração, a outra toca só no bolso. Bom, eu já percebi que na programação aqui de hoje tem um especialista que vai falar sobre Ikigai. Então, eu vou me permitir passar aqui, né, porque vocês vão ter uma aula muito melhor do que eu poderia falar aqui sobre Ikigai, mas é basicamente a conjunção daquilo que você ama fazer, aquilo que você é bom em fazer, aquilo que o mundo precisa e que você ainda pode ser pago por isso. Gente, quem encontrou o seu Ikigai está voando alto. Quem ainda não encontrou o Ikigai está pagando conta. Simples assim. Mas enfim, vamos para o segundo passo. Quando a gente é apaixonado por alguma coisa, naturalmente, a gente quer contar boas histórias sobre essa nossa paixão. Se eu sou apaixonado por gastronomia, eu vou falar sobre as receitas que eu fiz no final de semana com a minha família, sobre o restaurante novo que abriu, que eu fui, sobre um prato novo, etc. Tal. E eu vou falar com paixão. Naturalmente, eu vou criar conexões emocionais com as pessoas que também gostam do mesmo assunto. Isso é natural. Guardem isso. As organizações e as pessoas mais poderosas do mundo são aquelas que contam boas histórias. Como que vocês têm contado a história de vocês? Como que vocês têm se conectado emocionalmente com o cliente de vocês? E quando eu digo história, é história com H. Não é
história com E. É história de verdade, é história baseada em fatos reais. Por exemplo, olha só que história interessante que a Audi está contando. Isso é um comercial novo deles. Acabou de ser exibido nos Estados Unidos. Evening, Clara. Always. David, what's on your mind? I was just thinking of a different time is all. And it was a time when I used to sit up there, you know. Driving wasn't just about being taken from place to place, going somewhere. Feeling something along the way. Please, David, you should relax. I'm afraid that's just the problem. David, where are you going? David? David? Pessoal, conexões emocionais. As pessoas querem isso. Além de tecnologia, de performance, enfim, as boas histórias nos emocionam, criam elos, né? Para quem a gente conta a história de identificação, nos levam à reflexão, nos suspendem da realidade, né? Muitas vezes nos surpreendem, né? O que vocês estão aguardando para contar a história de vocês? E a história de vocês pode ser de maneira verbal, pode ser numa vitrine, pode ser num flyer, pode ser numa rede social, pode ser num banner, pode ser da maneira que vocês acharem mais adequado para comunicar com o cliente de vocês. É importante saber contar uma boa história. Esses dias eu estava num restaurante aqui em Lisboa e eu fico impressionado como os garçons aqui de Lisboa sabem contar boas histórias sobre os pratos e tal, né? E eu perguntei, né? Perguntei sobre um prato. Ele me contou toda a história, a tradição, etc, tal. Eu fiquei encantado. Falei, se ele me cobrasse 20 euros a mais, eu pagaria. Porque eu estava envolvido emocionalmente já com o prato. Terceiro passo. Primeiro passo, definir sua paixão. Segundo passo é saber contar sua história. Terceiro passo, quando você faz os dois passos anteriores, naturalmente você cria o que eu chamo de senso de pertencimento. As pessoas têm que se sentir parte de algo especial. E basicamente, para acontecer isso, a gente precisa marcar na memória e no coração das pessoas. Tem uma marca, gente, que possivelmente todos aqui já consumiram. É uma marca do século retrasado, 1800 e pouco. É um líquido preto gasoso. Dizem as más línguas que provoca celulite e que desentope pia. Mas enfim, mas é uma marca que, como poucas, sabe dialogar com emoção com os seus clientes. Quando a Coca fez essa campanha mundial, 90 países, acredito que aqui em Portugal tenha tido também, com o nome das pessoas, evidente que no Brasil o desafio era maior, o brasileiro é um pouco criativo, nomes muito exóticos até, mas enfim, eles simplesmente causaram o maior buzz da história da internet mundial. Sabe por quê? Todo mundo queria postar uma foto, fazer uma selfie, né, da latinha ou da garrafa, como se fosse um prêmio. A Coca-Cola lembrou de mim. Se a Coca fosse pagar por essa campanha que nós fizemos de maneira gratuita, a Coca-Cola teria que pagar 17 bilhões de dólares. Tá? E a gente fez de graça. Sabe por quê? Porque a Coca tocou no coração das pessoas. E a Coca faz isso o tempo todo. Essa ação aqui, eles fizeram na Tailândia, em Bangkok, colocaram vending machines com a expressão abrace-me. Células fotoelétricas, as pessoas se aproximavam, gente, e caiu uma latinha de Coca geladinha ali. Vocês acham que as meninas ali estão preocupadas com a celulite? É emoção pura. Quando você toca, provoca boas emoções nas pessoas, bingo. Vou dar, por exemplo, eu estava agora, há 3 semanas atrás, eu estava no Vale do Silício e a gente visitou o LinkedIn. E daí a gente chegou lá num determinado andar, estava vários colaboradores
fazendo caminhada. Era meio-dia, as pessoas estavam caminhando pelo andar com roupas de ginástica. E daí a pessoa que nos recebeu lá, que era um gestor de talentos, falou, não, aqui a gente tem um programa com várias atividades que, se a pessoa tem uma alimentação saudável, se a pessoa faz exercícios físicos todos os dias, se as pessoas aderem ao nosso programa de Mindfulness, elas vão ganhando pontuações, tá? Que se revertem em outros benefícios para ela, porque eles acreditam que a pessoa que tem uma vida saudável, uma vida plena, evidentemente vai produzir mais para eles próprios, né? Então eles dão uma série de prêmios para as pessoas lá, né? Isso aqui, por exemplo, lá no LinkedIn, ambiente corporativo de trabalho e tal, uma tenda para as pessoas darem uma dormidinha, uma siestazinha depois do almoço. Surreal. Na empresa de vocês tem algo parecido? E no dia lá era o dia oficial, era May 4. May 4 era o 4 de maio. Foi agora, há 21 dias atrás, 3 semanas atrás, que é o dia oficial do Star Wars lá na Califórnia. Então, todo o restaurante estava tematizado, as pessoas podiam tirar fotos com os personagens, tal, enfim, algo extremamente... Isso daí é tudo ao vivo e a cores de dentro da sede do LinkedIn em São Francisco, na Califórnia. Eu e a turma que eu levei de brasileiros, que não me deixa mentir, né? Mas essa marca, que eu trouxe esse vídeo para vocês, é um vídeo de um cliente nosso no Brasil, que a gente teve o prazer de participar há 4 anos atrás. Poucas marcas criam um senso de pertencimento como essa. Assistam esse vídeo rapidinho para vocês. Veja se faz sentido para vocês. Concessionária da Harley Davidson em São Paulo. Chegou um cliente novo. Você 20 minutos a mais para mim. Essa cara, ela já tá numa pressão. Ela tá me apontando 2. Vou entender que é 20 minutos. Pergunta, será que ele comprou? Eu acho que levou 2. O sujeito que paga até 20 mil euros, 15 mil euros no Brasil, é bem mais caro do que aqui uma Harley Davidson, por uma moto, ele não está comprando simplesmente uma máquina. Ele está comprando o passaporte para fazer parte de uma tribo exclusiva, a tribo dos harleiros. Sabe qual que é a causa emocional da Harley? Paixão pela liberdade. E eles contam essa história como poucos. O cliente típico da Harley Davidson é um homem de 45 a 55 anos de idade que se sente absolutamente reprimido durante a semana e quer dar um grito de liberdade no final de semana. É o padrão, é o padrão. A empresa conseguiu capturar isso e entrega emoção para as pessoas. Bom, quarto passo,
Até já me adiantei aqui, né? Daqui a pouco é a hora do café, enfim. Como que eu faço para voltar aqui? Tô adiantando. Tem como voltar 2 slides, por favor? Acabei. Eu até vou passar esse vídeo aí. Mais um. Quarto passo é despertar a memória afetiva das pessoas. Todos nós aqui, seres humanos, do 0 aos 6 anos de idade, a nossa chamada primeira infância, nós vivemos pela primeira vez o que a gente chama de emoções primárias, emoções e sensações primárias. Primeira vez que a gente sentiu medo, que a gente se sentiu seguro, acolhido pelos nossos pais ou avós. Primeira vez que a gente sentiu doce ou salgado. Primeira vez que a gente sentiu frio, quente, calor. Foi do 0 aos 6 anos de idade. E as boas e más experiências que a gente viveu estão todas aqui no nosso HD interno chamado inconsciente. O que nós precisamos fazer? É resgatar as boas memórias afetivas, que a gente chama de memórias afetivas dos nossos clientes. Isso a gente pode acessar através, por exemplo, aqui em Portugal, além do pastelzinho de natas, eu acho que, por exemplo, a gente poderia... Tem aquelas pastilhas mastigáveis, gorila? Fazem sentido para vocês? Lembra da infância? Geração X. Olha só. Geração X lembra? X para baixo, né? É difícil encontrar aqui, eu tenho tido dificuldade. Gente, no Brasil tem outros nomes lá tal, mas às vezes uma balinha, um docinho. Ping-pong soft. Que custa centavos, pode fazer o nosso cliente voltar no tempo e criar, né, relembrar um doce momento da sua infância. Vocês têm feito isso? Provoquem boas... Isso pode ser provocado através de uma música, através de um doce, através de uma palavra, através de uma história, através de uma imagem. Eu tenho feito isso em vários clientes no Brasil. Tem um cliente meu chamado Reserva, é uma marca de roupas masculinas, e a Reserva a gente desenvolveu, deu uma consultoria para eles e trabalhou muito tudo isso que eu estou falando aqui para vocês na jornada do cliente deles. E a gente tem uma bala no Brasil super popular chamada Juquinha. E a gente tem uma bala Juquinha na frente do caixa que as pessoas podem pegar à vontade. Nos finais de semana, sobretudo na sexta-feira e no sábado, após as 18 horas, a gente oferece para os nossos clientes, né, a maioria são homens, tal, é uma loja de roupas masculinas, cerveja gelada. Então, a gente evoca a memória afetiva das pessoas, provocando boas sensações no ambiente físico da loja. E, finalmente, a gente vai para o quinto passo, que é atenção total aos detalhes. A Ana me falou que teria aqui muitas mulheres e mulheres de bom gosto. Então eu falei, eu vou trazer um exemplo que talvez faça sentido para elas. A Tiffany é, sem dúvida alguma, talvez a marca do retalho mundial que mais cuide de detalhes. Eles são obsessivos por detalhes. A Tiffany, eu não sei se tem loja aqui em Lisboa, mas a Tiffany ela está presente hoje em 32 países, com 380 lojas, e é considerada a rede de joalherias com maior reputação a nível mundial. E a Tiffany, uma marca americana, só para vocês terem uma ideia, o processo seletivo da Tiffany, para a pessoa se tornar uma consultora, que é o nome que eles dão para as vendedoras da Tiffany, ela precisa dominar pelo menos 2 idiomas, fora o idioma local. Ela precisa conhecer pelo menos 5 dos maiores museus de arte do mundo. Ela precisa ter conhecido pelo menos uns 30 países no mundo, porque ela precisa ter fluência internacional, ela precisa ter repertório para poder ter assunto para falar com seus clientes. Simples assim. E depois que a pessoa passa, né, e é contratada, ela passa por um período de 3 meses de treinamento intensivo antes de atender o primeiro cliente. E um dia inteiro é exclusivamente dedicado a preparar a Tiffany's Blue Box.
o ícone mor da marca. Porque o laço da Tiffany precisa estar idêntico da loja de Nova York, da loja de Paris, da loja de Dubai ou da loja de Xangai. Absolutamente idêntico. Um dia inteiro dedicado a ensinar a dar o laço da Tiffany. E eu tive o prazer de 4 anos atrás fazer uma visita técnica à lendária loja da Tiffany na Quinta Avenida em Nova York. Uma loja onde já foram filmados vários filmes, inclusive Bonequinha de Luxo, enfim, entre outros filmes icônicos de Hollywood. E essa foto eu tirei quando a gente saiu da loja, era umas 10h20 da manhã. A gente chegou lá, era eu acho que umas 10:50, não, umas 8h30 mais ou menos. E na ocasião a subgerente da loja era uma brasileira, a Carla, uma carioca, nos recebeu muito bem, apresentou toda a história da marca, mostrou toda a loja pra gente, nos levou, a loja é realmente icônica. Olha o detalhezinho aqui, gente. Até a E-Sharp do segurança tem o azul Tiffany. Aliás, apenas 2 marcas no mundo deram nome a cores: vermelho Ferrari e azul Tiffany. E olha o nível de detalhes. A loja é fantástica, maravilhosa, cheia de detalhes. E ela nos levou até o 2º piso, onde ela ofereceu um café delicioso pra gente. O café estava super agradável. Num determinado momento, a Carla nos pediu licença, fiquem à vontade, apreciem o café, eu vou precisar me ausentar por alguns instantes, porque eu vou fazer o checklist de abertura da nossa loja. Eu falei, Carla, mas explica pra gente o que é o checklist de abertura da loja. Ela nos falou, são 62 itens que eu e a minha equipa precisamos checar todos os dias antes da abertura da loja. Falei, Carla, mas diga pra gente, exemplifique com pelo menos uns 3 exemplos aí. Não, a gente verifica, por exemplo, se a temperatura, ela me mostrou um aparelhinho parecido com esse, que mede a temperatura digitalmente. Em todas as nossas lojas do mundo, nós temos uma temperatura Tiffany. Não importa se a gente está em Dubai com 45 graus ou se a gente está aqui em Nova York com 0 grau. Todas as nossas lojas têm que ter 22 graus Celsius. Território Tiffany, 22 graus Celsius. Em todo o mundo, ao mesmo tempo. Então a gente mede se está tudo na temperatura certa. Segundo item, eu verifico se o make-up das nossas consultoras está respeitando a nossa paleta de cores. Porque as maquiagens não podem chamar mais atenção do que as nossas peças. Eu verifico se não há nenhuma lâmpada queimada. Mas não é só lâmpada de teto, é lâmpada de nicho, de vitrine, de sanca. Por exemplo, essa nossa loja aqui tem 2.700 lâmpadas. E não pode ter uma lâmpada queimada nenhum dia. Eu tenho um fornecedor aqui que me entrega aqui em menos de 1 hora as lâmpadas que eu preciso. Ela me citou apenas 3 dos 62 itens que eles verificam todos os dias. E antes dela se ausentar, ela me soltou uma frase que martela na minha cabeça até hoje. Manuel, a abertura da nossa loja todos os dias é como o início de um novo espetáculo. A gente precisa dar show todos os dias. E eu pergunto para vocês, vocês estão se preparando todos os dias para dar show? Ou apenas para ser mais um? Vocês responderam aqui no começo para mim que vocês querem ser únicos. Então, sejam únicos em se preparar para dar show todos os dias. E finalmente, para isso, precisa fazer checklist todos os dias, né? Definam o checklist de vocês. A gente vai para o 6º e penúltimo passo, que é ativar os 5 sentidos na prática. A Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, há 12 anos atrás, publicou um estudo onde eles chegaram à seguinte conclusão: as atividades humanas mais prazerosas são aquelas que ativam os 5 sentidos simultaneamente. Visão, audição, tato, olfato e paladar simultaneamente. É por isso que a atividade humana mais prazerosa,
Não tá passando aqui? Volta só um para mim, por favor. Por isso que a atividade humana mais prazerosa é exatamente essa que vocês estão imaginando. A atividade humana mais prazerosa é comer. Embora tenha uma amiga minha, a Ana, lá no Brasil, que diga que é ser comida, mas enfim. A opinião dela é outra Ana, viu? É uma Ana lá do Brasil. A opinião particular dela. A atividade humana mais prazerosa é comer, é se alimentar. Porque quando a gente se alimenta, a gente começa comendo pelos olhos. A gente sente o cheiro. A gente muitas vezes sente o tato. Né? Quando a gente ouve o barulho, carninha assando, né? A pipoca estourando no micro-ondas, a cervejinha no copo, quando a gente mastiga, enfim. Né? E finalmente, o paladar. A comida é uma experiência multissensorial, absolutamente prazerosa. E a segunda atividade humana mais prazerosa talvez seja essa. É que as pessoas ainda estão sendo um pouco criativas e não estão usando muito paladar. Mas enfim, eu acho que não está... Aí. Bom, isso aqui é o uso do visual no retalho, o uso quando você usa de maneira inteligente, né? Dois sentidos, a visão e o tato. Isso aqui eu fotografei numa loja de cosméticos agora nos Estados Unidos. Eu achei sensacional, uma ideia simples e genial, né? Que vende o conceito, o benefício da marca. Isso é um café com ouriço em Tóquio. O Tóquio está vivendo um boom de cafeterias e a gente descobriu lá uma cafeteria que você paga o equivalente, tá, a 24 mais ou menos euros, tá? 24 euros por um cafezinho, só que você tem a oportunidade de, durante 15 minutos, ficar acariciando um ouriço. Tem que acariciar nos sentidos corretos, tá? Porque senão machuca. Enfim, e a gente... E você pode oferecer um cafezinho, uma água no seu trabalho, você pode trabalhar o marketing olfativo de uma maneira sensacional, você pode trabalhar a música, né? Se você trabalhar tudo isso de maneira absolutamente integrada, né? De acordo com o cliente, com o perfil do cliente de vocês, vocês criam uma sensação única sensorial. Isso aqui é uma entrada do Airbnb, você pode levar até cachorro para o trabalho, né? Algo realmente surreal. Isso aqui é um almoço no dia a dia dos funcionários do Google. A gente teve o prazer de almoçar lá. Gente, olha um almoço no trabalho, como ele pode ser prazeroso, como ele pode criar uma experiência única, memorável, né? Isso aqui é um ponto de encontro do Airbnb, a sede deles. Você vai olhar o rostinho das pessoas, está todo mundo sorrindo, né? Isso aqui acontece quando uma empresa ativa tudo isso que eu falei para vocês anteriormente. E chegamos ao 7º e último passo, que é o que eu chamo de provocar. É a cereja do bolo, né? É terminar com chave de ouro, é o que a gente chama de provocar o efeito uau. Vocês têm provocado efeito uau nos clientes de vocês? Mas efeito uau não é quando você apresenta a conta para o cliente pagar, tá? Efeito uau é quando você entrega mais do que o cliente está esperando. Os americanos chamam de over-delivering. Você faz uma entrega adicional. Você entrega mais, né? Por exemplo, esse congresso aqui, eu tenho certeza que no final dos 2 dias vocês vão ter a plena sensação de que entregou muito mais do que vocês vieram buscar, do que prometeu. No final da manhã, né? No final da manhã, não precisa... Opa, que honra. Mas enfim, eu trouxe um exemplo aqui, o que o McDonald's fez na Inglaterra para provocar o uau nos clientes deles. Gente, tudo isso é case absolutamente atual, tá? Eles estavam lançando um lanche novo chamado Maestro, The Maestro. Okay, it's my turn. Hey, goedemiddag. De Maestro. Ja. O som lá, não tem como você dar uma voltinha. Nossa, agora eu fiquei preocupado com o celular.
Axel. Micah. Pronounced J. Pessoal, como talvez vocês não queiram gastar o que o McDonald's gastou para provocar o uau nos clientes deles, eu vou trazer aqui um exemplo muito mais simples de surpreender de forma inesquecível. Tem uma rede de lojas de calçados no Brasil chamada Arezzo, uma rede grande, e que tem uma marca chamada Schultz, uma marca de calçados absolutamente finos e tal. E tem uma amiga minha, eu não sei se tem alguma coisa a ver com as mulheres portuguesas também, que é apaixonada por sapatos. E ela tinha acabado de comprar um sapato novo para ir numa festa e tal, usou uma única vez, deixou no assoalho do apartamento dela. No dia seguinte, gente, olha só o que aconteceu. Opa, volta um para mim, por favor. Olha só o que aconteceu. Ela encontrou o sapato dela desse jeito, o Tonico tinha devorado um dos sapatos dela. Ela tinha duas alternativas: ou esganava o Tonico, ou publicava no Face, né? E ela publicou no Face, e uma pessoa que poderia fazer toda a diferença o fez. A gerente da loja da Schultz. A marca fez. Não foi a marca. Não, foi a gerente. Foi a gerente da marca. Foi uma decisão exclusivamente pessoal de uma pessoa apaixonada pelo que faz e apaixonada em encantar clientes. E ela, no dia seguinte, né, a Ana, minha amiga, voltou para o apartamento dela, e o porteiro do prédio falou: Dona Ana, tem uma encomenda aqui para a senhora. Não, mas eu não comprei nada. Quando ela puxou, ele puxou a sacola da Schultz, pode ser para mim mesmo. Evidentemente, estava lá, abriu, tinha uma cartinha super amável da Daiane, a gerente da Schultz, tinha mimos para o Tonico brincar, e tinha um voucher para ela levar o sapato danificado até a loja da Schultz, no Shopping Iguatemi, em São Paulo, que a Schultz ia recuperar 100% o sapato dela. Gente, não existia em nenhum procedimento interno da empresa esse tipo de... Só que existia uma gerente atenta e apaixonada pelos seus clientes. Bom, resumo da história. Ana, absolutamente grata, falou: vou postar no Face. Só que a postagem dela viralizou e atingiu mais de 1,5 milhão de pessoas. A marca, prestígio da marca, subiu muito. A Ana, vocês acham que ela pensa em alguma outra loja? Nenhuma. E a Daiane, gente, foi promovida a gestora de uaus na rede Arezzo, que tem mais de 500 lojas no Brasil. Quando você faz algo para encantar alguém de coração, todo mundo ganha. É uma corrente maravilhosa. Isso tem tudo a ver com a atitude, com o primeiro passo que eu falei aqui. Esses dias eu estava numa padaria, eu, como bom paulistano, nós paulistas, pessoas que moram na cidade de São Paulo, adoramos tomar café, pequeno almoço, nas padarias. Algo que a gente herdou, né, de vocês portugueses, muito bom. E eu estava um dia com a Karina, minha esposa, ela estava de enxaqueca e tal, eu pedi um limão para ela espremer numa água tônica, e o sujeito na padaria me traz um limão. Eu ainda tentei faturar com ela: olha, amor, a surpresa que eu fiz para você. Mas não deu certo. Mas enfim, lá dentro da padaria havia alguém apaixonado pelo que faz. E é por isso que eu digo que o primeiro passo é decisivo. Não avance outras casas se você não for apaixonado pelo que você faz. Eu adoro essa frase do Walt Disney, né? Porque se a gente quer ser percebido como único, a gente tem que fazer o que ninguém faz, não fazer o que todo mundo faz. Se a gente faz o que todo mundo faz, a gente é mais um.
simplesmente mais um. E a gente precisa trabalhar os 7 passos, não adianta ficar pelo meio do caminho, tem que fazer os 7 passos e transforma definitivamente. Eu tenho mais de 100 clientes no Brasil que já comprovaram isso. Empresas dos mais diversos segmentos, do retalho a serviços, hospitais, hotéis, restaurantes. Estou iniciando um trabalho agora muito forte com uma rede de hotéis portugueses chamado Vila Galé, que é a segunda maior rede de Portugal. A gente trabalha para vários grupos privados no Brasil, enfim. E eu queria deixar uma última mensagem para vocês. Lembre-se do circo, o circo dos anos 80, absolutamente decadente, lona furada, animais maltratados, palhaços maltrapilhos, um roteiro absolutamente previsível. Nessa mesma época, nas ruas de Quebec, no Canadá, um grupo de artistas absolutamente apaixonados pelo que faz, pela arte circense, começaram a colocar tudo isso que eu falei aqui para vocês, e eles transformaram o ordinário em extraordinário. Hoje, uma das maiores potências do entretenimento mundial. Tem mais de 4.000 funcionários em 22 espetáculos espalhados pelo mundo. E é isso, gente. Eu queria deixar uma última mensagem para vocês aqui que diz sobre futuro. Muitos de nós temos medo do futuro, mas o futuro a gente decide hoje, agora, com as decisões que a gente toma hoje, agora. As pessoas podem até se esquecer o que você disse, as pessoas podem se esquecer o que você fez, mas nunca irão se esquecer aquilo que você as fez sentir. Gente, muito obrigado, foi um grande prazer estar aqui com vocês, uma honra. Obrigado, viu? Obrigado.